poder saber que de Deus vem vida, sopro de vida. Eu estava percebendo aqui que tinha um peruano dirigindo a liturgia. Depois o Claude veio orar pelos dízimos e oferta. Ele é suíço e eles têm um chamado missionário. E nós vamos iniciar hoje uma série cujo tema é esse aí: Ele te chama. E eles devem, aqui está essa projeção. Estava compartilhando com a equipe ministerial da importância de nós falarmos sobre os chamados de Jesus, né? Várias vezes nos evangelhos você vai escutar assim: vem e segue-me. Vinde a mim, todos os vós que estáis cansados, sobrecarregados, eu vos aliviarei. Aquele que tem sede, venha e beba. Se alguém pôs a mão no arado, não pode olhar para trás. Então tem várias palavras do Senhor Jesus que nos diz segui-lo. Portanto, essa série vai começar hoje. Ele te chama. Eu creio que Deus vai falar ao seu coração durante essas próximas terças-feiras. O pastor Dailton está com a gente. Ele é pastor da nossa igreja lá em Pilar do Sul, ali pertinho de Sorocaba, casado com a Priscila. Ele tem Lavínia, né, sua filha. E ele vai estar ministrando a palavra. Que o Senhor abençoe, pastor. Deus use a sua vida. Muito obrigado por estar com a gente. Amém. Amém. Como é bom poder ouvir a voz de Deus, como é bom poder estar na presença de Deus e saber que Deus é o Deus que nos traz vida. E creio que quando nós adentramos a este lugar, nós chegamos aqui porque nós desejamos ouvir a voz de Deus. Nós desejamos sentir a presença de Deus. E Deus já tem ministrado ao nosso coração, desde a primeira canção que entoamos nesta noite. E para ouvir a voz de Deus, nós precisamos simplesmente estar. Certa vez estava ouvindo um monge, Isaharia Reis, e ele fez a seguinte pergunta: você deseja ouvir a voz de Deus? E sim, todos manifestamos que sim. Então ele disse: então esteja aqui. E talvez isso pareça simples, estar aqui, porque nós olhamos e falamos, mas eu estou aqui. Mas nós precisamos ver se realmente o nosso coração está aqui. Se realmente nós estamos aqui, em espírito e verdade, porque muitas vezes nós deixamos a nossa mente devagar, nós deixamos a nossa mente lá fora, nós deixamos o nosso coração lá fora. Então, para nós ouvirmos a voz de Deus, nós precisamos estar aqui. Então eu convido você realmente a estar. E eu gostaria de estar lendo, neste momento, no livro de Mateus, Evangelho de Mateus, no capítulo 4, o versículo 19. Eu estarei lendo dois textos. Primeiro, no Evangelho de Mateus, no capítulo 4, versículo 19, que diz: e disse Jesus: sigam-me, e eu os farei pescadores de homens. Também, no livro de João, no capítulo 21, versículo 15 a 17, que diz: depois de comerem, Jesus perguntou a Simão Pedro: Simão, filho de João, você me ama realmente mais do que estes? Disse ele: sim, Senhor, tu sabes que te amo. Disse Jesus: cuide dos meus cordeiros. Novamente Jesus disse: Simão, filho de João, você realmente me ama? Ele respondeu: sim, Senhor, tu sabes que te amo. Disse Jesus: pastorei as minhas ovelhas. Pela terceira vez ele lhe disse: Simão, filho de João, você me ama? Pedro ficou magoado por Jesus ter lhe perguntado pela terceira vez: você me ama? E ele lhe disse: Senhor, tu sabes todas as coisas e sabes que te amo. Disse-lhe Jesus: cuide das minhas ovelhas. Pai, a tua palavra que foi lida neste momento, então pedimos, ó Pai, que o nosso coração esteja preparado para receber do Senhor, ó Pai, a porção devida, ó Pai, que realmente possamos, ó Pai, em nosso coração receber e assim também trabalhar na nossa vida o teu querer em todos os momentos, em nome de Jesus. Amém. Queridos, Pedro é um homem que, se você estudar um pouco mais,
você vai perceber que temos muitas coisas parecidas. Falamos coisas lindas de Deus e para Deus, e depois tropeçamos em nossa língua, blasfemando contra Ele. Falamos e prometemos fidelidade, e depois revelamos vergonhosa covardia. Falamos de uma fé sobremaneira e em seguida muitas vezes afundamos nas águas da incredulidade. E assim somos nós, iguais a Pedro. Pedro, que nasceu na cidade de Betsaida, cidade às margens do mar da Galileia. Pedro era um pescador, detentor de uma personalidade muito forte, onde era notório seu dom de liderança. Pedro fixou residência na cidade de Cafarnaum, onde de certa forma ele tinha sua empresa de pesca. Ali ele tinha os seus 2 barquinhos de pesca. E Pedro fora levado até Jesus, apresentado a Jesus, através do seu irmão André, como podemos ver no livro de João, no capítulo 1, versículo 42. E então, Pedro já conhecia Jesus, mas até então ele não tinha ouvido o chamado. E quando nós chegamos ali no primeiro texto que lemos, no primeiro verso, ali nós vemos Jesus dizendo a Pedro: vem e segue-me. E quando nós olhamos para esse ilustre personagem, ouvindo esse chamado de Jesus, a primeira pergunta que eu faço é: o que levou Pedro a deixar tudo e seguir a Jesus? O que foi que levou Pedro a largar tudo e seguir a Jesus? Porque no verso seguinte vai dizer: e eles deixaram tudo e o seguiram. E eu fico pensando, não sei dizer se é curiosidade, já que Pedro era um pescador e Jesus chama dizendo: sigam-me e eu vos farei pescadores de homem. E talvez ali ele passou a pensar: eu sei como é pescar peixe, mas como é pescar homens? E a curiosidade talvez então o levou na direção de Jesus para conhecer. Não sei se foi o temor por ele conhecer Jesus e saber que ele era o Messias, e então ele diz: esse é o homem a quem eu devo seguir. Ou então a ousadia pela sua personalidade, e receber tal convite era tão especial, que ele então decide seguir a Jesus. Talvez com essa decisão que ele toma, ele tenha deixado de ser um grande empresário da pesca, de passear por inúmeros lugares talvez maravilhosos. Talvez ele passou a viver uma vida completamente diferente da que ele tinha traçado no início. Talvez ele tenha mudado um pouco daquilo que ele tinha pensado. Mas eu acredito que se pudéssemos perguntar a ele, se ele se arrependera da decisão, da escolha, a resposta dele seria: não. Não há maior amor do que viver pelo Evangelho de Cristo. Nada do que eu poderia ter vivido se compara a ver um cego enxergar, um leproso ser limpo, um paralítico andar. Isso tudo é mais do que suficiente, do que aquilo que talvez eu tenha pensado ou traçado na vida. E quando nós olhamos para isso, nós percebemos que o que leva Pedro a largar tudo é viver uma vida nova, diferente, uma vida planejada pelos planos de Deus sobre a vida dele. Mas é certo que muitas vezes nós ouvimos o chamado de Deus, mas ficamos preocupados de como será que realmente é isso? Será que eu posso? Será que eu tenho condições? Será que eu sou capaz?
E aí então vem o segundo ponto, porque o próprio texto do primeiro verso, no versículo 19 de Mateus capítulo 4, ele vai dizer: é Ele quem te capacita. Ali quando Jesus faz o chamado, Ele diz: eu vos farei. É Ele quem capacita, é Ele que sustenta. Nós podemos perceber essa questão. Ali Deus está dizendo, ali Jesus está dizendo: sou eu quem vou à frente. É Ele quem vai te dar a sabedoria, é Ele quem te dá a orientação, a direção. É Ele quem vai te sustentar nos momentos difíceis. É Ele quem vai estar guiando. Porque mesmo estando ao lado de Jesus, Pedro teve as suas dificuldades. Pedro quase afundou no barco com Jesus. Teve que pagar impostos com Jesus. Não tinha horário para comer e às vezes estava com fome. Mas ser sustentado e ver a provisão do Mestre era suficiente. Pois sabia que ele não estava sozinho em nenhum dos momentos. Então quando nós ouvimos o chamado de Deus, o que nos resta é obedecer. Porque Jesus mesmo disse: eu estarei convosco todos os dias da sua vida. Nós não estamos sozinhos, nós não estamos esquecidos, nós não estamos isolados, porque Jesus está conosco em todos os momentos da nossa vida. Basta simplesmente pararmos, silenciarmos o nosso coração, e então ouviremos a voz de Jesus dizendo: eu estou aqui, e vai dar tudo certo. Nós precisamos estar atentos à voz de Deus. É Ele quem nos chama, é Ele quem nos capacita. E é certo que há momentos da nossa vida em que nós pensamos em desanimar, em parar. As coisas parecem que não começam a dar certo. Mas nós precisamos entender que aquele que chamou, aquele que falou, que capacitaria, que vos faria crescer, que cuidaria de você, Ele não mente, Ele é fiel até o fim. E então nós podemos chegar e entender no terceiro e último ponto: Ele não desiste de você. Pedro, num dado momento da sua vida, após a morte de Cristo, e a qual ele fora protagonista de um momento triste, onde ele nega o seu mestre por 3 vezes, e ele chora amargamente após aquele momento, e então ele se vê desanimado, e ele quer voltar talvez à velha vida. Quando nós olhamos ali para João no capítulo 21, versículo 3, Pedro diz: vou pescar. E ali quando ele está dizendo isso, ele está remetendo à sua velha vida: vou voltar a pescar. Ele está desanimado pela situação em que ele se encontra. Ele está desistindo do chamado que ele ouviu a primeira vez. E ele quer voltar atrás. Mas nós precisamos entender que muitas vezes nós estamos simplesmente olhando com os olhos carnais. Nós não estamos vendo com olhos espirituais aquilo que Deus tem para fazer sobre a nossa vida. E quando nós então chegamos naquele último texto que lemos, ali nós podemos ver que Jesus já tinha um reencontro marcado com Pedro. Já tinha um encontro marcado para tratar da vida de Pedro. E naquela conversa com Pedro, quando nós olhamos de primeira vez ali, quando Jesus diz: Pedro, tu me amas? Pedro, tu me amas? Parece que Jesus está querendo saber se realmente Pedro ama, mas quando eu olho para aquilo, fica muito evidente a questão de que Pedro amava. Porque se nós voltarmos um pouquinho no versículo 7 do mesmo capítulo, nós vamos ver que quando um dos discípulos diz: é o mestre quem está à beira da praia, Pedro coloca a roupa rapidamente e se lança ao mar para ir ao encontro de Jesus, e isso demonstra que ele ama Jesus.
Mas ali então, o que Jesus estava querendo tratar é: Pedro, eu te chamei para ser pescadores de homens. O que é que você está fazendo aqui? A questão ali que eu vejo que fica evidente é essa questão: apacenta as minhas ovelhas. Cumpre o meu chamado na tua vida. Jesus ali está dizendo para Pedro: se você me ama, por que você está pensando em desistir? Se você me ama, por que desistir? Por que estar desanimado? Talvez na nossa vida nós tenhamos ouvido o chamado de Jesus, mas as lutas, as adversidades vêm ao nosso encontro, e nós muitas vezes esquecemos de quem é que luta e nos capacita e sustenta durante esses momentos, e nós pensamos em desistir. E então nós precisamos lembrar daquele que nos chamou, que é capaz de cuidar de nós em todos os momentos da nossa vida. E talvez Ele esteja olhando para você nessa noite dizendo: se você me ama, por que você tem se afligido com as situações adversas da sua vida? Se você me ama, por que você tem pensado em desistir? Talvez você já ouviu a voz de Jesus. Talvez você já ouviu o chamado. Talvez você já passou um tempo na presença de Deus, do qual você glorificava a Deus, e de repente você deixou essa chama esfriar. E talvez hoje você não consiga glorificar a Deus como você glorificava. E então Jesus vem ao teu encontro nesta noite para dizer: se me ama, assuma novamente o chamado que tem sobre a tua vida e passe a viver por Ele. Mas talvez você não tenha ouvido ainda a voz de Jesus. E talvez nesta noite é que Jesus esteja te chamando. Te chamando para um compromisso, para uma nova vida, para um novo tempo, para uma nova história que Ele quer construir com você. E então você precisa se apresentar a esse chamado. E se apresentar a esse chamado é renunciar muitas coisas. É crer que aquele que te chama é fiel para cumprir todas as promessas que Ele tem sobre a tua vida até o último dia, até o último instante da sua vida. É crer que esse Deus tem poder para ressuscitar sonhos que foram enterrados na sua vida durante o período difícil do qual você desanimou. Ele pode ressuscitar, Ele pode trazer vida aonde já não há. Muitas vezes nós não estamos mais vivendo, estamos sobrevivendo. Eu fico imaginando como estava a vida de Pedro, aquele homem ousado que quando ouviu o chamado de Jesus deixou tudo e acreditou naquele chamado, mas se de repente se vê ali desanimado, querendo voltar atrás. E então Jesus chega diante dele naquele momento para ressuscitar o chamado e diz: Pedro, eu te chamei para ser pescadores de homens. Então vai e cumpre o teu chamado. Apacenta as minhas ovelhas. Apacenta os meus cordeirinhos. Cumpre o teu chamado. Nesta noite, eu creio que o Senhor Jesus está te chamando para uma nova vida. Está te chamando para um novo compromisso. Para transformar a tua história, a viver uma vida completamente diferente daquilo que você talvez traçou ou pensou para você. Mas cabe a você decidir ouvir esse chamado e obedecer. Eu creio que Ele está aqui nesta noite dizendo para você: olha, você desanimou, mas eu não desisti de você. E eu estou aqui para dizer: eu te amo. E se você me ama, então retorna e prossegue. Eu quero convidar você nesse momento a cantar essa canção, dizendo novamente: ressuscita, ó vale de ossos secos, com fé, para que Deus realmente possa fazer renascer, reviver
aquilo que talvez você tenha enterrado, sonhos, planos, projetos de Deus sobre a tua vida. Você possa dizer: ressuscita. Talvez você nunca tenha ouvido, mas esta noite você possa dizer: Senhor, eu quero ouvir a tua voz, e assim viver por ti. Vamos louvar nesse momento. O que posso ver, se já vale de ossos secos? Posso dizer, se já se foi a esperança, nossa vergonha está exposta debaixo do sol há muito tempo. Se foi alegria, alegria, tenha Espírito, haja palavra. Ressuscita, ó terra que estava morta, ó vale de ossos secos, volte a respirar. Posso ouvir o som do avivamento, a morte tornando vida. Senhor, Tu sabes, ó Pai, os corações que se apresentam diante de Ti nesta noite. E por isso, ó Pai, nós pedimos e cremos, ó Pai, no Teu poder, que faz ressuscitar, ó Pai, aquele que estava desanimado, aquele, ó Pai, que não conseguia ouvir a Tua voz, mas que nesta noite passe a ouvir a Tua voz e seguir o Teu chamado e viver para a honra e para a glória do Teu nome. Em nome de Jesus que nós oramos. Amém.